Hello guys, how are you doing? Ó, não sei se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube ou se ele já está disponível no meu portal, porque é o seguinte, isso aqui é um novo quadro do meu próprio curso que vai ser o Grammar Help. Ou seja, vai ser um quadro exclusivo para quem está com alguma dificuldade em gramática. E o tópico de hoje que a gente vai falar sobre vai ser o Simple Past. So, how can you talk about past situations in English? Como que você pode falar sobre situações no passado em inglês? Então, se você está acompanhando os módulos aí, se você está com dificuldade em expressar o passado, o que é verbo regular, o que é verbo irregular, como transformar, o que é did, quando usar o did, quando usar o didn't, essa mini aula aqui vai te ajudar, fechou? E eu vou deixar ela disponível no YouTube por um tempo para o pessoal perceber aí como que é a dinâmica dentro do meu próprio curso, que é o English Abroad, fechou? Mas para vocês agora aqui do portal é o seguinte, eu vou liberar aqui, vou ser bem straight to the point. Se você não conhece essa expressão, é direto ao ponto, e eu vou te explicar aqui, primeiramente, o que é o Simple Past. So, let me just adjust the camera. Deixa eu ajustar a câmera aqui e bora lá. Primeira parte aqui vai ser a explicação, the explanation. So, basically, let me put it right here. We use the simple past to talk about past situations that are finished. Ou seja, a gente usa o simple past basicamente para falar sobre situações do passado que já acabaram. They do not exist anymore. Há algumas outras estruturas no próprio inglês que também falam do passado, mas de uma forma diferente. Aqui a gente está falando do passado normal, the simple past, o passado simples, ou seja, já foi, acabou, it's over, you do not talk about it anymore. Você pode falar sobre isso, mas já acabou e não tem mais o que falar sobre isso. Isso aqui é o simple past, mas tem várias características sobre ele que muita gente não entende. Muita gente confunde às vezes com simple present, às vezes as pessoas confundem com does ou com doesn't, mas a verdade é esquece o do, esquece o does, esquece o doesn't, esquece o don't aqui. A gente vai trabalhar com um único verbo auxiliar, que vai ser o did. Eu vou te explicar já como vai funcionar, mas agora que você já sabe o que o Simple Past a gente usa para falar sobre o passado, a gente vai aprender um pouco mais sobre a estrutura, porque o tema aqui dessa aula é justamente montando frases no passado em inglês. Eu até coloquei o número da live aqui, porque vai ficar um tempo aqui no YouTube também, fechou? Então, let me put it right here. Você tá perguntando, você tá ao vivo, Matheus? Are you live? I'm not live. So, I wanted to do it live, eu queria fazer live, mas não deu certo. Então, para não deixar vocês na mão, aqui na terça-feira, às 4h30 da tarde, eu estou fazendo isso gravado. Eu gravei ontem, na segunda-feira. Tem uns barulhos de uns cachorros aqui, mas tudo bem. It's alright. Don't worry about it, focus on the content, fechou? Então bora lá. Então aqui, ó, eu vou te dar alguns exemplos no passado para você realmente internalizar em como a estrutura é formada. Let me put on my glasses here. Vamos supor que você fala, eu vou no cinema toda sexta-feira. Então, por exemplo, eu posso falar isso. Vou colocar aqui, ó. I go to the cinema every Friday, right? So, this is my routine. Tipo, é minha rotina. Eu tô falando que eu vou lá toda sexta-feira. Deixa eu só dar uma arrumada aqui no... O pet tá travando a câmera, peraí. Ok, it's so much better now. Cara, tem muito cachorro aqui, velho. Vou tentar. Ok, it's better now. Cara, eu tenho que arrumar isso aqui, eu estou travando demais. Ok, so I'm back. This is the present, right? Agora imagina que eu quero falar que sexta passada eu fui no cinema. Então, basicamente, a gente vai mudar o que aqui na frase? Ó, não é every Friday, não é toda sexta, foi sexta passada. Então, basicamente, quando a gente tá falando do passado, a gente vai sempre mudar o verbo aqui, ó. E a gente tem dois tipos de verbos, verbos regulares e os verbos irregulares. Nesse caso aqui, o verbo go é um verbo irregular. Então, nesse caso aqui, a frase ficaria I went to the cinema last Friday. Fechou? Então, vou colocar aqui embaixo. We have the regular verbs and the irregular. Exemplo de irregular verb seria o verbo go, que vira went. Fechou? Agora, os regular verbs, they work in a different way. Eles trabalham de forma diferente. Por que eles trabalham de forma diferente? Porque, basicamente, a única coisa que você vai fazer é colocar o ed no final. Por exemplo, I watched TV all night yesterday. Eu assisti TV a noite inteira ontem. Então, aqui, ó, watched.
Então, nesse caso aqui... Eita, o que eu fiz aqui? Calma aí. Nesse caso aqui, é um regular verb watch, porque eu só tive o trabalho de colocar um ed depois. Fechou? Deu para entender? Acho que sim, né? Há mais alguns exemplos aqui para você realmente memorizar. Eu quero falar, por exemplo, eles... vamos dizer aqui, eles escutaram música o dia inteiro. So they listen. Listen é um verbo regular, então eu só vou colocar o ed aqui. They listen to music all day. So here, another regular verb. Tá vendo? Listen. Listen. Um outro exemplo, she. She decide. O verbo decide é um verbo regular. Nesse caso aqui já tem o e no final. É um verbo regular. So she decided to move to the US. Ela decidiu mudar para os Estados Unidos. Decide vira decided. Agora vamos trabalhar com alguns verbos irregulares. Vou dar outros exemplos aqui para vocês verem. Então, another irregular verb, I can say let me think about it. Vamos pensar em um exemplo bem criativo aqui. You can say, I bought a new car last week. O verbo buy, para quem não conhece o verbo buy, ele é um verbo irregular. Deixa eu colocar aqui, ó. É o verbo comprar. No passado, a gente fala bought. So, I bought a new car last week. Então, basicamente, você vai ter dois tipos de verbos quando a gente está falando sobre sobre o simple past. Nesse caso aqui, ó, watch, listen, decide, aqui go, buy e vários outros. E você deve estar se perguntando, ok, teacher, I understand, mas como que eu faço para decorar todos esses verbos aqui, os regular verbs e os irregular verbs? É o seguinte, não tem segredo. Você vai ter que realmente ir para a prática, você vai ter que ir pro campo de batalha para conseguir entender esses verbos. Vamos de novo? Peraí. E a maneira com que a maioria das pessoas decoram esses verbs irregulars, os verbos irregulares principalmente, é através de listas. Ou seja, a pessoa abre o Google lá, uma lista gigante de verbos irregulares e começa a ver. Peraí. Buy vira bought, go vira went, esse aqui vira isso aqui. E, cara, essa não é uma maneira efetiva de você memorizar esses verbos, porque você vai decorar, vai tentar decorar 100, no dia seguinte você vai lembrar nem 10 deles, entendeu? Então uma forma muito melhor de você memorizar esses verbos irregulares, principalmente, porque os verbos regulares é basicamente colocar o ed aqui, ó. Agora, os irregular verbs, que de go vira went, eles mudam totalmente, cara, você vai ter que ser um trabalho mais natural, conforme você vai analisando textos, conforme você vai assistindo vídeos, conforme você vai escutando áudios, isso vai realmente entrando na sua mente, você vai naturalmente expandindo o seu vocabulário para esses irregular verbs. Fechou? Então não tem segredo. Um outro exemplo aqui, o verbo run. Para quem não sabe, o verbo correr, ele vira ran. Isso mesmo, run vira ran. Por exemplo, o verbo steal, que seria roubar, vira stole. Tá vendo como muda totalmente? Não é só colocar um edzinho no final. Você também vai ter que saber como mudar totalmente esse verbo. Isso aí só vai se dar com a prática, conforme você vai realmente estando em contato com a língua diariamente, fechou? Mas basicamente é assim que a gente usa o simple past na afirmativa, in the affirmative. Porque agora a gente vai ver como ele é utilizado na negativa e interrogativa, que é um pouco diferente, e é aqui onde o did vai entrar, fechou? So take a look, I'm gonna show you. So here we are once again, but with other examples. Então, a gente tem aqui vários exemplos, e todos esses aqui, eles estão na afirmativa, fechou? Então, ó, se você não conhecia esses verbs, got é o passado de get, é um verbo irregular. Came é o passado de come, que seria vir, né? Então, nesse caso, came back, ou seja, ela voltou nesse caso, porque tem o back aqui. Study, que é um verbo regular, a gente só coloca o ed aqui, uma regrinha aqui pra você, ó. Quando a gente tem um verbo que termina com y, mas aqui a gente tem uma consoante antes do y, a gente coloca o ied. Por isso que aqui tá escrito ied. So, he studied a lot for the test. Ele estudou muito pra prova. Aqui, ó, she came back to work after the party. Ela voltou pro trabalho depois da festa. E aqui, they got home. Esse got tem o sentido deles chegaram. Eles chegaram em casa à 1 da manhã. E aqui, ó, they borrow. Se você não conhece borrow, borrowed
fica no passado. E é um verbo regular também, porque a gente só coloca o ed, e significa você emprestar. Então, ó, they borrowed, quer dizer, pegar emprestado. They borrowed my car for the second time. Ou seja, eles pegaram meu carro emprestado pela segunda vez. Então, os dois primeiros verbs são irregular verbs e os dois últimos aqui são regulars, fechou? E agora, como que a gente usa a negativa ou a interrogativa nesse simple past? E é basicamente simples. Quando você usa a negativa, você vai usar o didn't. So, they didn't, e depois o verbo volta ao normal. Você não precisa mudar o verbo, então fica get novamente. So, they didn't get home at 1 a.m. Ou seja, eles não chegaram em casa à 1 da manhã. Negative, bota o didn't e o verbo volta ao normal. Interrogativa, você joga o did lá pra frente. So, did they get home at 1 a.m.? Ou seja, eles chegaram em casa à 1 da manhã. This is the... Did they get home at 1 a.m.? Então, ó, negativa eu coloco didn't, o verbo volta ao normal. E na interrogativa eu coloco did lá na frente e o verbo também volta ao normal. Fechou? There is no secret, it's easy, não tem segredo, é muito, muito, muito fácil. Segundo exemplo aqui, ó, eu quis dizer she came back to work after the party. Ela voltou para casa depois... Peraí que meu Apple Watch pediu aqui. Depois, ela voltou para o trabalho, na verdade. She came back to work after the party. Vou usar a negativa, eu coloco didn't. She didn't, o verbo volta ao normal. Come back to work after the party. E a interrogativa, eu coloco did na frente. Did she come back to work after the party? Então eu tô perguntando, ela voltou pro trabalho depois da festa? Uma pergunta mesmo, né? Ó, eu vou deixar aqui, ó, the affirmative form in bold, ou seja, em negrito, e o resto aqui para vocês analisarem como fazer. Depois aqui a gente vai para os verbos regulares. Easy, once again, muito fácil. Aqui, ó, he studied a lot for the test. Ele não estudou muito pro teste, basic. He didn't. Aí volta pro normal, study a lot. Test. Uma pergunta. Então, did na frente. Did he study a lot for the test? Ele estudou muito para a prova, né? For the test. They borrowed my car. Negativa, eu vou usar o didn't. They didn't borrow my car. E um complemento, né? Se eu estivesse perguntando, did they borrow my car? Sempre lembra, só vai mudar o verbo na afirmativa. Se for na negativa, a gente... E se... Nossa, eu travei total novamente. Tô travado, peraí. I'm back. Desculpa os travamentos aqui, mas minha câmera tá uma bosta. Mas é isso aí, fechou? Essa foi a estrutura na negativa e interrogativa. E agora aqui, para finalizar, a gente vai analisar junto esse reading practice aqui. Que nem eu te falei, como que você vai aprender todos esses verbos na prática? Ou seja, vendo textos, vendo áudios, vendo vídeos. E é aqui, que nem eu vou te mostrar agora, que você vai fazer para conseguir realmente internalizar todos esses verbos. Fechou? Então bora lá, vamos começar. The first part here, eu vou ler primeiro, tá? So, hey, I'm Matt. My last trip was awesome. I went to Cancun in Mexico. I stayed at an Airbnb for 9 days and I enjoyed it a lot. My friend Anna came with me, so we split all the costs. It was cheap, but we spent a lot of money with the airplane tickets because they were so freaking expensive. Fechou? Quantos por cento você me entendeu? Manda aqui no chat, se você estiver assistindo ao vivo, vai ter um chat aqui, manda aí quantos por cento você conseguiu entender desse texto aí. Continuando, como vocês puderam ver, minha câmera bugou e eu tive que trocar aqui a câmera. Mas continuando, this is the one. So, hey, I'm Matt. This is true, é verdade. Porque nos Estados Unidos and the United States, they call me Matt. Eles não me chamam de Mateus, eles me chamam de Matt. So, hey, I'm Matt, ou seja, I'm introducing myself, estou me introduzindo, I'm Matt, and my last trip was awesome. So, this is the first verb that we have here. Primeiro verbo, que é o verb to be, ou seja, vou até colocar em maior aqui, ó. Verb to be in the past fica was. So, it was awesome. Foi foda, foi fantástico. It was awesome. I went to Cancun, ou seja, I went to, it's the past of go. Here, went, quer dizer, go vira went. So, I went to Mexico. Eu fui pro Mexico. So, I went to Cancun in Mexico. I stayed
at an Airbnb. Então a gente tem o verb stay. O verb stay é um regular verb, ou seja, stay permanece somente stayed. So, I stayed in your house. Eu fiquei na sua casa. Então aqui eu quis dizer o quê? I stayed at an Airbnb, ou seja, Airbnb. Eu fiquei em um, Airbnb for 9 days, ou seja, por 9 dias. And I enjoyed it a lot. Then we have the verb enjoy. Verb enjoy, it's a regular verb, então fica eu aproveitei, é o verbo aproveitar. No passado, I enjoyed. So, I enjoyed it a lot. Eu aproveitei muito. My friend Anna came with me, ou seja, ela veio comigo, que é o verbo vir, que é o verbo come. No passado, vira came, na verdade. So, she came with me. Ela veio comigo. So, my friend Anna came with me. So, we split all the costs. Ou seja, uma expressão aqui, a very good one. Você dividiu todos os custos. You split all the costs. It was cheap. Olha o verbo to be aqui de novo. It was, ou seja, foi barato. We spent a lot of money with the airplane tickets. Aqui a gente tem o verbo spend, que é o verbo gastar, né? So, spend vira spent. We spent a lot of money. Nós gastamos muito dinheiro. With the airplane tickets. If you don't know, airplane tickets são suas passagens. Because they were expensive. Elas foram muito caras. They were expensive. Então, verb to be, a gente tem o was ou were. Was singular e were plural. Então aqui, ó, once again, hey, I'm Matt. My last trip was awesome. Minha última viagem was awesome. I went to Cancun in Mexico. I stayed at an Airbnb for 9 days and I enjoyed it a lot. My friend Anna came with me, so we split all the costs. It was cheap, but we spent a lot of money with the airplane tickets because they were expensive. Então, basicamente, esse aqui é um texto onde foi utilizado todos os verbos no passado, no simple past. E mais do que isso, todos eles estão na afirmativa aqui. Então eu deixo para você um exercise para você fazer aí logo depois dessa aula. Você vai fazer o quê? Você vai pegar cada uma dessas frases aqui, ó. My last trip was awesome. Eu quero que você coloque ela tanto na negativa quanto na interrogativa. Depois, I went to Cancun. Como que eu posso fazer isso na negativa ou na interrogativa? I stayed. Como que eu faço isso na negativa e interrogativa para todas as frases aqui? E é assim que você vai construindo a sua base de verbos irregulares. Teve alguns aqui, ó, que foram regulares. Enjoyed, stayed. Aí depois a gente teve aqui, ó, split. Split é irregular, é a mesma coisa. Split no presente, split no passado. Mas é assim que você vai memorizando. Conforme você está em contato com a língua, lendo as coisas, ouvindo as coisas, assistindo as coisas, você vai percebendo ali como cada verbo se comporta no passado ou no presente ou até sendo utilizado no futuro. Fechou? É por meio dessa osmose. Não tenta decorar esses verbos no passado por lista, porque vai dar ruim. Deu ruim pra mim. Eu lembro que eu ficava tentando decorar aquelas listas de 50, 100 palavras, no outro dia eu não lembrava nada. Então é muito melhor você ir assim, com calma, sem pressas, no worries. Na verdade, ó, teve até uma expressão que eu ensinei aí, aqui, ó, nos meus stories hoje, que é aqui, ó, no rush. Ou seja, sem pressa, cara, no rush. Just go there, study day by day, and you will be learning all the vocabulary you need. Dia a dia, você vai lendo, você vai estudando aí, nem que for 5, 10 minutos por dia, mas você vai adquirindo. O importante é a constância. You've gotta be consistent. Uma vez que você é consistente, você vai ver que você consegue aprender e adquirir muito, muito mais palavras para o seu vocabulário. Fechou? Mas basicamente é assim que funciona Simple Past. Se você tiver alguma dúvida sobre essa estrutura ainda, me manda aqui embaixo, deixa nos comentários que eu vou te responder. It was a quick class, como eu disse, vai ser um novo quadro para o meu curso. Se você não sabe ainda, eu tenho um curso de inglês completo, tanto para quem está começando do zero, tanto para quem já tem uma base no idioma, mas tem muito a melhorar. E um dos pilares desse curso é que, você não tem aquela gramática intensiva, você não precisa ficar fazendo milhares de exercícios em cada aula. Mas é claro que surgem aquelas dúvidas, sometimes, tipo, não tenho muita certeza como uso did, porque você não faz tanto exercício de gramática assim. Então essas aulas aqui, Grammar Help, vai ser um bloco, vai ser uma rota de aprendizado lá para quem tá tendo essas dificuldades. Então vai ter uma aula pro Simple Past, uma pro Simple Present, uma pro Future, uma pro Present Perfect. E essas aulas são curtas aqui, ó, vai dar 20 minutos de aula, mas espero que elas tenham trazido clareza para você sobre como utilizar cada uma dessas estruturas.
Fechou? So that's about it for today. I hope you liked it. And today's Tuesday, right? É terça-feira. E na quinta-feira a gente vai ter live, tá? Só avisando vocês aqui no YouTube. Na quinta-feira a gente vai ter live com um americano que tá vendo lá. Ele é muito novo, he's really, really young, he's like 22, tem uns 22 anos. Tá morando lá e ele trabalha numa empresa que vocês vão gostar demais. Ele vai explicar como tá sendo essa experiência de intercâmbio, fechou? So that's it, folks. I will wait for you on Thursday. Vou estar esperando vocês na quinta-feira, não sei o horário ainda, mas eu prometo que eu vou avisar. See you there.